Queridos irmãos, uma boa noite. Boa noite. Mestre Jesus, sempre em nossos corações, nos trazendo belíssimas lições que nos calam profundamente, lembrando que Jesus é o nosso governador planetário, médico de nossas almas, e que temos sempre que reverenciá-lo. Esse tema eu extraí do maravilhoso livro Há Flores no Caminho, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia do nosso querido Divaldo, que completou agora em maio 96 anos. Divaldo, hoje, notícia que eu tive no sábado, que eu estive no Rio, na casa onde ele tem muita ligação, que é o Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca, e informações que me deram que hoje Divaldo parou de viajar, está restrito a uma cadeira de rodas, devido à cirurgia, e trabalhando. Continua proficuamente trabalhando. Então, às vezes a gente reclama porque está assim, está assado, está com dor de cabeça, não vou ao centro. E a gente vê esses exemplos que nos calam muito a fundo. Então, Divaldo está aí com 96 anos, praticamente restrito a uma cadeira de rodas e trabalhando. Como outros companheiros, o próprio Chico, que trabalhou até o final. Então, eu extraí esse tema do livro Há Flores no Caminho, pela grande romancista do Cristo, nossa querida Amélia Rodrigues, que fala de Jesus e a maternidade. E vamos lembrar que Jesus sempre reverenciou a mulher, sempre teve uma atenção muito exclusiva ao sexo feminino. Vamos imaginar isso há 2020 anos, ou 2000 e pouco anos, aonde a mulher era profundamente discriminada, subjugada, humilhada, vilipendiada. E olhem, hoje não está muito diferente, não. Então a gente vê nos noticiários as covardias, as maldades, e que ainda o sexo chamado poderoso, masculino, proporciona à mulher. Mas a doutrina espírita, ela nos traz a reencarnação, a belíssima reencarnação. Uma das leis, que é uma lei biológica, uma das leis do Pai, do amantíssimo Pai. Porque a reencarnação passa a ser justa. A partir do momento que nós, do sexo de periferia, porque a alma não tem sexo, sabemos disso, ela traz as polaridades, mas não há uma expressão sexual na alma, mas o sexo de periferia é que faz com que reencarnemos ou no sexo masculino ou no sexo feminino. E se a doutrina espírita, e assim acontecerá, ela vai penetrar nos campos científicos, trazendo, como já está trazendo de alguma forma, fundamentalmente, a reencarnação, passamos a entender o que Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, que os homens um dia reencarnarão como mulheres, para entenderem todo o processo feminino, que nós sabemos muito bem, e sobreleva-se a maternidade. Como é que nós, homens, vamos entender esse segredo da maternidade? Dessa relação linda que desconhecemos, a ciência ainda não penetrou nesses moldes, a relação da mãe com o embrião, depois o feto. As trocas, os moldes mentais maternos, as influências mentais da mãe em relação
a criança que irá nascer. Como é que nós vamos compreender isso se não passamos por essas experiências? E da mesma forma pergunto, como é que a mulher vai entender certas particularidades do sexo masculino se ela está num corpo de mulher, em um sexo de periferia feminino? E aí entra a reencarnação. Porque vamos sim passar por todas as experiências no campo masculino, assim como no campo feminino. Para que então, futuramente, sabe lá quando, nós possamos integrar as sexualidades masculina e feminina. Chamamos isso de unissexualidade. Para outros seria supersexualidade. Exemplo, Jesus. Jesus, para ter alçado a condição de espírito puro, certamente ele passou por todas as experiências no campo masculino e no campo feminino. Aí entendemos como Jesus tinha uma atenção, como Jesus, muitas vezes, ele se expressava e agia tal como uma mulher. Delicado, atencioso, sutil, carinhoso em demasia. A psicologia diz que é o lado feminino do homem, chamado de ânima. Assim como também a mulher tem um lado masculino, chamado de ânimos, segundo uma visão do Dr. Carl Gustav Jung. Então Jesus era integrado, por ter passado por todas as experiências nas duas polaridades. Então ele exaltava com muito carinho, dava uma atenção muito grande. E vamos lembrar que no livro de Amélia Rodrigues tem uma passagem de Jesus com uma mulher que tinha um filho muito complicado e que ela se sentia muito responsável, culpada também por esse filho ter nascido de uma forma delituosa. E Jesus então acercou-se dela e deu uma grande lição, porque ela estava passando por uma experiência indiscutível, incomparável, que era a maternidade. E depois ele diz assim para essa senhora: vá em frente, tu tens a bênção de ser uma mãe, não importa de que maneira tenha sido, vá em frente, seja mãe, acalente seu filho, acolha seu filho, talvez a única oportunidade. Então Jesus acercava-se das mulheres, procurando enaltecê-las. Temos a passagem, aquela famosíssima, quando a mulher ia ser apedrejada, e Jesus então disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E todos se retiraram. Então Jesus fazia isso muito bem, não só por ser uma criatura, mas por ser também do sexo feminino, um sexo tão humilhado, tão subjugado, como o era naquelas épocas. E hoje não é muito diferente. E aqui nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 11, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E nós temos um subtítulo aqui chamado Amor Materno e Filial. Temos aqui duas importantes perguntas com as respectivas respostas feitas por Allan Kardec à espiritualidade. A questão 890 e a questão 891.
para que possamos entender muitas questões que muitas vezes estamos testemunhando e compartilhando nos dias atuais. Kardec pergunta: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E a espiritualidade então assim respondeu: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. Sabemos disso, quando os animais acabam de aleitar suas crias, os animais se separam, portanto, cessa quando esses cuidados tornam-se desnecessários. Continuando a resposta. No momento, ou melhor, no homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vês que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. E aí entendemos todo o processo evolutivo. Entendemos que no animal ali há um princípio espiritual em evolução. Vamos lembrar aquela famosíssima frase de Leon Denis, que diz que o ser dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Então, lá do mineral já vamos encontrar ali um princípio. Não que aquele princípio seja uma pedra, um mineral, mas ele está na pedra. É diferente. É um processo de agregação molecular. No vegetal já vai haver uma sensibilidade, além da agregação molecular. No animal, temos já o despontar do instinto. Então temos a agregação molecular, temos a sensibilidade dos vegetais e temos o instinto animal. No homem, então, por um processo realizado no perispírito, no laboratório do mundo invisível, que não é o nosso, que a ciência até hoje busca o elo perdido, não há elo perdido, é porque o laboratório do mundo espiritual é que vai, então, através da evolução, para que este princípio espiritual torne-se um princípio hominal, um princípio inteligente, já como espírito. Veja que coisa magnífica isso. Como a evolução se arrasta através dos evos, através dos milênios, para que esse princípio espiritual, então, ele se torne um princípio inteligente, o espírito. Então o homem, ou seja, já o princípio inteligente, traz todas essas características que vamos encontrar nos outros reinos. Agregação molecular, a sensibilidade, o instinto, e já no homem o senso moral. Por isso a diferença que os espíritos colocam aqui. Só que sabemos, queridos companheiros, que o processo encarnatório, principalmente nos nossos estágios, ainda um tanto acanhados, ainda um tanto primitivos, porque temos que considerar isto. Vamos entender através da classificação kardeciana. Quem somos nós? Está lá. Espíritos da terceira ordem, ou seja, imperfeitos.
feitos, com as suas classes, que são inúmeras. Da 9ª classe, que é a mais evoluída, são os espíritos impuros. Então nós vamos ascendendo gradativamente pelas reencarnações que nos propiciam a evolução. Aí entra o livre-arbítrio, as escolhas, tanto que, logo a seguir, na questão 891, Allan Kardec pergunta a espiritualidade. Vejam que pergunta importantíssima, aplicável principalmente também aos dias de hoje. Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam seus filhos, e não raro desde a infância deste? Como explicar isso? Companheiros, cada dia que a gente vai se aprofundando nos estudos doutrinários, nós vamos cada vez mais implementando valores em nós, convicções, certezas e principalmente a fé. A fé que faz com que raciocinemos, a chamada fé inquebrantável, que encara a razão face a face em quaisquer épocas da humanidade. Então a gente vai estudando a doutrina, vai participando dessas reuniões maravilhosas, oradores que vêm aqui, que estudam, que trazem ensinamentos, são instrumentos da espiritualidade, como todos nós somos, e nós vamos crescendo em conhecimento. A parte intelectual, ela é muito importante. A doutrina espírita é uma doutrina que requer estudo, sim, porque a fé, ela precisa se desenvolver mediante o conhecimento. Por isso a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. E vamos entendendo então que um dos postulados da nossa doutrina espírita é a reencarnação, as transmigrações, o ir e vir. Vamos fazer aqui uma analogia, uma alegoria. Nós somos crianças e estamos em colégios. Não passamos de ano, voltamos. Passamos de ano, continuamos no colégio. E assim nós vamos cursando todas as etapas, todos os ciclos, para chegarmos à universidade. E da universidade a gente então se forma, seja em medicina, seja em engenharia, seja em biologia, seja o que for, ou outros cursos, e assim a reencarnação, porque ela vai nos proporcionar conhecimento. Isso é fundamental. A doutrina espírita é uma doutrina de redenção. É uma doutrina que nos obriga, praticamente, a avançarmos no caminho evolutivo, desde que compreendamos os seus fundamentos. Então a reencarnação, ela é óbvia, porque não há argumentos, nem demagogias que fira os princípios doutrinários. Vamos ver o que os espíritos responderam para Allan Kardec. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu. Quando mães odeiam seus filhos, se nós compreendemos essas fundamentações, realmente fica mais fácil a interpretação. É uma prova que o espírito do filho escolheu. Escolha das provas, ou uma expiação. Se aconteceu ter sido ele, o filho, um mau pai, ou uma mãe perversa, ou um mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má
não pode deixar de ser animada por um mau espírito, que procura criar embaraços aos filhos, a fim de que sucumba na prova que ele buscou e escolheu. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. E aí a bendita maternidade. Nós vamos entender agora, daí Jesus, nosso mestre querido e amado, compreendendo todo esse processo, tinha por todos nós uma grande compaixão e misericórdia. É um sentimento realmente de espíritos muito apurados, espíritos evoluídos, tal qual Jesus, um espírito puro. O que é compaixão? A gente fala muito de compaixão, mas o que significa? Tem diferença, por exemplo, com a piedade? Sim. Nós temos piedade quando vemos uma criança abandonada, quando vemos um ser faminto, um animal abandonado na rua. A gente tem piedade. A gente fica triste, que ainda é um sentimento, né, inerente ao ser humano, a tristeza. Eu gosto sempre de enaltecer isto, porque quando a gente fica triste, é porque algo se opôs à nossa forma de ser. Vamos dar um exemplo clássico. Ficamos tristes com a separação, por exemplo. Ficamos tristes com a partida de um amigo, porque, em verdade, tudo isso se opõe às nossas características, às nossas regras, às nossas crenças. Aí ficamos tristes. Quando eu digo, e com razão, que Jesus jamais ficou triste, ora, mas Jesus não ficava triste? Não. Porque Jesus já era um espírito puro. E se a gente for lá na classificação kardeciana, nos atributos do espírito puro, nós vamos encontrar uma frase muito significativa. Os espíritos puros gozam de inalterável felicidade. Ora, meus irmãos, não é difícil entender isto. Se os espíritos puros gozam de uma inalterável felicidade, ele é pleno. Então não há espaço nenhum para a tristeza, porque ele é pleno em felicidade. Um dia chegaremos lá. Então não cabe tristeza. Dessa forma, dessa maneira, Jesus jamais ficou triste. Tanto isto é verdade, que há uma frase de Jesus que diz: a vossa tristeza converter-se-á em alegria. Jesus era mais do que convertido. Ou seja, ele se converteu quando se tornou espírito puro e, obviamente, não cabia espaço para a tristeza. Ora, então o que Jesus sentia por nós? O que Jesus sentiu por esta mãe desorientada, triste, de ter o processo de concepção de uma forma, segundo ela, delituosa? Jesus então sentia compaixão. O que significa realmente esse termo, como ele teve por esta mulher? Compaixão significa compreensão. Então, se eu compreendo o infortúnio de um companheiro, quando eu entendo, compreendo e percebo que ele precisa passar por aquilo, eu estou já num processo de compaixão. E se eu coloco o coração em tudo isto, além da compreensão, entra o amor. Amor e compreensão vai dar o quê?
misericórdia. Misericórdia, etimologicamente falando, vem de miserere, que quer dizer compaixão, vem do latim, miserere. Cordis quer dizer coração. Miserere cordis, ou misericórdia. Que interessante. Então, quando a criatura, o ser, um espírito de luz é misericordioso, ele está compreendendo com o coração. Foi exatamente isso que Jesus sentiu por esta criatura, que se sentia penalizada, triste, porque, segundo ela, cometeu um ato delituoso. Então Jesus, um espírito integrado, unissexual, amor pleno, incondicional, Jesus em si entendia todas as etapas. Nós vamos falar do processo de fecundação, numa visão espírita, não numa visão única, exclusivamente científica, médica. Quando tudo começa? Nós sabemos que a fecundação é um processo de concepção, quando materialmente o espermatozoide masculino, os gametas, é o gameta masculino, com seus 23 cromossomos, vai se unir ao óvulo da mamãe. Papai e mamãe, 23 cromossomos com mais 23 da mãe, dando 46 cromossomos, numa célula de 100 trilhões de células. Vejam a complexidade da concepção material. Quando falamos de fecundação, falamos de concepção. Mas também poderemos utilizar o termo fecundação no sentido de desenvolvimento. Se estamos fecundando, estamos desenvolvendo. Quando tudo começa, isso, aliás, foi uma apresentação que eu fiz, baseada em estudos, que eu apresentei num Congresso Mundial Médico Espírita, que eu coloquei fecundação e encontro mediúnico, um sentido pela vida. Porque, em verdade, é um encontro mediúnico entre a mãe e a criança. E claro, companheiros, e aí vem o beneplácito do esquecimento, que, em geral, em nossas condições de espíritos imperfeitos, de resgates, de provas, de expiações, de lei de causa e efeito, em geral, não vamos aqui generalizar, mas em geral, o processo de concepção vai trazer dois espíritos que certamente se comprometeram no passado para o processo reencarnatório, para que haja tudo aquilo que conhecemos, o processo gestacional, né? Aquele momento de felicidade da mãe que vai dar luz, nesse momento tão específico. Depois então vem o nascimento, o parto, o aleitamento, o primeiro leite que chamamos de colostro. Aí a criança vai crescendo, vai evoluindo, vem a educação, vem o carinho, vem o afeto. Vejam a lei de Deus como ela é magnífica, como ela é extraordinária. Agora vamos entender algo que eu acho fundamental. Não existe, absolutamente, é antidoutrinário o que chamamos de gravidez indesejável. Não existe. A mãe, ela pode, depois da concepção, rejeitar aquela criança, e que sabemos aqui a questão muito importante do Livro dos Espíritos, espíritos que certamente se digladiaram no passado, mas para haver a concepção, para haver, guardem isto que isso é muito importante,
tem que haver toda uma combinação. Porque tudo cumpre a lei de atração. Se não há uma combinação, se não há um acordo, vai haver a repulsão do espermatozoide em relação ao óvulo. E onde tudo isso acontece? No mundo espiritual. Chamamos de uma fecundação espiritual, no sentido de já ali começar o desenvolvimento. Nós vemos com muita clareza isto. Vocês depois leiam, que é muito importante, um capítulo que fala da reencarnação do Segismundo no livro Missionários da Luz. É algo lindíssimo. Aí vimos, pelo histórico, o comprometimento de 3 espíritos: Raquel, Adelino e Segismundo. Que houve, inclusive, um homicídio numa encarnação passada. A lei, então, faz esses espíritos se aproximarem. Então, a mãe, ela se emancipa do corpo, futura mãe, se emancipa do corpo. O Adelino se emancipa do corpo e o Segismundo está no mundo espiritual. Olha, este encontro é extraordinário. A Raquel, a mãe, agarra já a forma miniaturizada do perispírito de Segismundo, com amor, com sublime amor, caracterizando já no mundo espiritual a maternidade. Porque houve ali um acordo, houve ali uma concessão, o sentimento de perdão, muito importante. Então, no mundo espiritual, há todo um preparo para que no mundo físico, após o ato sexual entre o futuro pai e a futura mãe, possa então haver a concepção, o que chamamos de uma fecundação pré-natal, antes do nascimento. Mas não só a fecundação nesse sentido, companheiros, a fecundação material, mas a fecundação de desenvolvimento. Porque não sabemos o que acontece, temos uma ideia muito vaga naquela câmara escura uterina, o futuro neném ali deitado, sendo alimentado pela a placenta que o acomoda, o cordão umbilical que traz os nutrientes, as vitaminas, os sais minerais e, primordialmente, as energias mentais da mãe. Numa troca efusiva, porque também tem ali um espírito. Por isso somos os defensores da vida, da valorização da vida, o espírita principalmente, por compreender a miúde todo esse processo. A vida nasce no momento da concepção. Ali já há um espírito. A própria embriologia já nos mostra isso. Uma psicanalista de São Paulo, doutora Joana Wilhelm, ela afirma que ali já há um ser tetradimensional. Não é tri, não. Tridimensional seria altura, profundidade e largura. Já há ali um ser tetradimensional, que traz uma outra dimensão além da condição tridimensional. Essa ciência já nos traz isso. Então não podemos negar a importância da vida, que, volto a repetir, iniciou-se no mundo espiritual, pela aceitação, para que, através da reencarnação, comece a desenvolver o amor. Então sabemos que em muitos casos, como acabamos de ler nessa questão do Livro dos Espíritos, há as manifestações do inconsciente, do passado. Por isso vemos aí tantas situações deploráveis, de relações malfadadas, entre mãe e filho, pai e filho, enfim. Mas voltamos aqui a repetir a importância dessa atração
que é fundamental para o processo encarnatório e que inicia-se no mundo espiritual. Então, quando aqui os espíritos afirmam que isso continua até após a desencarnação, que geralmente são os pais que desencarnam antes, pela questão da idade, isso não é uma regra, não é uma receita, mas, em linhas gerais, os pais desencarnam antes dos filhos. E eles vêm nos receber, quando chegamos já nos portais do além-túmulo. Temos passagens lindíssimas no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, quando a mãe vem receber o seu filho que está desencarnando nos portais do além-túmulo. Então, o processo fecundativo, no sentido de evolução, no sentido de maturação, no sentido de desenvolvimento, ele é muito mais profundo do que simplesmente o processo fecundativo orgânico, físico. Então, poderíamos dizer, fazendo classificações de todo esse processo, de todo esse ciclo, poderíamos dizer, a fecundação inicia-se quando começa o namoro, quando chegamos ao noivado, quando há uma proposta de casamento. Ali já tem uma fecundação no sentido evolutivo, porque são duas almas que se reencontram. Ou será que não? Claro, nós estamos aqui num processo de reencontro de almas, pela afinidade. Claro que aquele primeiro impacto do magnetismo, da paixão, da questão sexual, sabemos que tudo isso é importante. Mas o amor é a continuidade disso tudo. É o companheirismo, é a renúncia, é o carinho, é a participação, é a cumplicidade. A reencarnação se presta a isso. Mas então começamos nesse processo de fecundação pré-fecundante, antes do processo de fecundação material. Após, então, isso, os futuros pais vão se emancipar e vão se encontrar no mundo espiritual. Aí está a grande beleza. Então, uma passagem muito emocionante, que vale a pena ser lida no livro Missionários da Luz, que a futura mãe agarra o futuro filho. E diz assim André Luiz, como se fosse uma haste ligada a uma flor. Há o que chamamos nesse momento de uma interpenetração perispirítica. Então é um processo mediúnico. Porque a mediunidade nada mais é do que isto. Perispírito com perispírito se interpenetrando. Então vejam que a mediunidade não é sentar-se só à mesa para dar passividade aos espíritos. A mediunidade é um processo muito mais amplo, muito mais abrangente, como processo de fecundação. Então a mãe, a Raquel, agarra seu filho num amor profundo, porque houve ali uma combinação para que Segismundo, esta criança, reencarnasse. Depois então vem a concepção, vem o ato sexual, vem esse período fantástico, mágico, dos 9 meses, o chamado período intrauterino, que para nós no planeta Terra é um período longo, 9 meses. Eu estava outro dia estudando para uma palestra como é esse período em Júpiter. Está lá na Revista Espírita. A infância em Júpiter, que é o planeta mais evoluído do sistema solar, que é um Sol, é uma estrela de quinta grandeza. Vejam bem, uma estrela de bilhões de estrelas, de uma galáxia, de bilhões de galáxias. Vejam a vastidão desse universo. Por isso Jesus nos disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. É um absurdo criaturas entenderem que só há vida aqui. A Terra ainda é um planeta que está muito atrasada, muito.
Então nós vamos ascendendo para orbes mais evoluídos. E lá em Júpiter, interessante, a infância é curta, extremamente curta. Qual será a razão? Porque não precisa haver tanto a ascendência dos pais no processo educativo, no processo pedagógico. Por isso que a infância é rápida. E quanto a nós, passamos por uma infância prolongada, por um período gestacional prolongado de 9 meses, para que essa criança se nutra não só dos elementos químicos, mas do amor da sua mãe, que já começa lá no período intrauterino. Depois vem o nascimento, a beleza do nascimento, a felicidade que isso acontece, seja um parto normal, que eu sou adepto, o nome já está a dizer, parto normal. Nada contra a cesariana, quando há uma necessidade. Mas então seria uma fecundação durante o nascimento. Chamaríamos isso de fecundação pernatal. Per quer dizer durante. Que há todo um envolvimento ali de espíritos no momento do nascimento. E depois então vem o período pós-natal, quer dizer, pós-nascimento. Que aí inclui-se a amamentação, a educação, da ascendência das mães, e aí não podemos negar a importância da mulher. Foi exatamente isso que Jesus falou para essa mulher. Vá ser mãe, exerça esta maternidade, porque é algo que extrapola, transcende. Os Espíritos dizem que a maternidade escancara as portas do céu. Só a mulher que está agora em curso sabe o que eu estou falando. Mas não fiquem tristes que vocês vão reencarnar como homem e um dia eu reencarnarei como mulher, para poder sentir a beleza, esse momento majestoso que é ser mãe. Foi exatamente isso que Jesus falou para essa mulher. Daí o nosso tema, Jesus e maternidade. Mas a fecundação, ela continua, companheiros. Não é só o momento do parto, não é só o momento da gestação, não. É a presença da mãe na educação de seus filhos. E aí eu não posso deixar de exalçar a importância maior da mãe. Pela delicadeza, pela sublimidade, pela própria fragilidade, entre aspas. Estou dizendo que a mulher seria mais frágil que o homem, não. Frágil no sentido de ser dócil, de ser delicada, no trato com seus filhos. Eu não posso absolutamente negar a importância nos dias atuais da educação. Sempre, muitas vezes, em seminários, quando há perguntas e respostas, às vezes eu escuto essa pergunta: mas qual a solução para esse mundo? Estamos vivendo momentos muito áridos, momentos muito agrestes no nosso orbe planetário. Tudo está, em verdade, ressumando, ou seja, evertendo, como diz a nossa querida Joana de Ângeles. Tudo está chegando aos nossos ouvidos. Distúrbios comportamentais, tragédias, guerras, desigualdades sociais. As redes sociais estão aí repletas. Então, estamos vivendo momentos de grandes conturbações. Qual a solução para tudo isto? E aí eu me lembro das palavras de Jesus para esta mulher: vá ser mãe. Mas no sentido, não só do carinho, do amor, no sentido da educação. Educação, nos fala Allan Kardec, é o conjunto de hábitos adquiridos. Só a educação irá salvar, entre aspas, essa humanidade, ora totalmente desnorteada, com patologias mentais aí gritantes que estamos vendo e acompanhando.
educação. Mas não educação como muitos consideram, educação intelectual. Meu filho tem que ser o melhor aluno da sala, meu filho tem que ser o mais inteligente, vem as cobranças escolares para você ser o melhor. Não estou me referindo à educação intelectual, estou me referindo à educação moral. É esta que vamos formar futuros jovens, futuros adolescentes, futuros homens e mulheres dentro do caminho do bem. Leiam O Homem de Bem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é ser um homem de bem? Um homem honesto, íntegro, correto, amoroso, caridoso. Ou seja, queridos irmãos, cumprir as leis de Deus. As leis de Deus que foram trazidas através do Evangelho do Cristo. Por exemplo, as bem-aventuranças. Lembro-me sempre de Mahatma Gandhi, o pacifista da Índia, quando ele uma vez disse que se toda a literatura do mundo fosse extinta e só sobrassem as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Porque nas bem-aventuranças estão todos os caminhos, todas as diretrizes para a criatura humana. Então o Evangelho do Cristo precisa ser inoculado na criatura, no jovem, na criança. E aí vem um trabalho que não podemos deixar de aplaudir até, das casas espíritas, o trabalho de evangelização, o trabalho da mocidade. As portas estão abertas, meus irmãos. Tragam suas crianças, tragam seus filhos, tragam seus netos, porque precisamos sim reformar esta humanidade. Precisamos trazer os princípios que foram exalados por Jesus quando esteve entre nós. Precisamos orientar a estas crianças qual o endereço do Cristo. Qual é? Esse é o caminho. Porque aí vamos formar criaturas do bem. E são essas criaturas do bem que serão criaturas dentro dos governos, dentro das nacionalidades, combatendo as guerras, um processo de igualdade social que está necessitando muito. As coisas estão se aprofundando. A fome é a condição que mais mata no nosso planeta. Eu fiz recentemente uma palestra que eu coloquei quantas criaturas por minuto estão se suicidando, quantas criaturas no mundo estão sendo assassinadas, processo de homicídios, e quantas criaturas estão sendo abortadas por minuto. Somando essas três condições estão em condição inferior à fome. Então é inadmissível que a gente veja crianças morrendo de fome, pessoas morrendo de fome. E o desperdício está aí. Desperdício das plantações, de alimentos. Como é fundamental isso, educarmos nossos filhos. Botou a comida no prato, tem que comer tudo, sim. Por que deixar? Vai para o lixo. Quantas bocas não seriam alimentadas com esse desperdício, companheiros? Será que a gente se atenta para isso? Não quer mais, deixa. Não, companheiros, temos que nos reformar, mudar conceitos. Por isso digo, a educação moral é fundamental. E os filhos precisam disso. Os filhos precisam dessas diretrizes. Os filhos precisam de freios, porque eles gostam de sentir, né, o pai educando, mostrando e até, né, punindo quando é necessário. Quando eu digo punição, eu não digo agressividade, eu não digo violência,
mas eu digo diálogo. É muito importante porque estamos vivendo momentos de liberalidade, permissividade. Tudo está sendo permitido. Como é que estaremos educando os jovens hoje? Tudo é permitido? Um dia a sociedade vai dizer não. Como é que esses jovens vão se comportar diante da negativa? É o que nós estamos vendo. Com personalidades sociopatas, personalidades psicopáticas que estão aí na alma e que se manifestam, que se expressam diante de uma negativa, e a gente vê esses absurdos que nós estamos vendo. Crianças invadindo escolas, matando até professores. Pois é, meus irmãos. Então, Jesus e maternidade, a importância da maternidade, a importância desse todo esse processo que eu aqui descrevi, da fecundação, da atenção que temos que dar em todos os caminhos evolutivos de nossos filhos. Que Jesus continue nos abençoando em toda essa visão, em todo esse entendimento que a doutrina espírita nos proporciona, porque só assim estaremos verdadeiramente seguindo o Mestre, carregando nossas cruzes difíceis, complexas, dolorosas, mas que vão esmerando nossas almas, vão burilando, vão polindo, e assim vamos seguindo em frente. E vamos agradecer às mães que nos proporcionaram estarmos aqui. Por isso que Jesus entendia tudo isso e exalçava a condição da maternidade. Paz no coração, como Jesus aonde chegava dizia, que a paz esteja convosco e com todos nós.